Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e nós estamos na aula de hoje dando início a uma nova série. Na série anterior falamos a respeito do Sermão do Monte e a partir dessa semana falaremos então a respeito das parábolas contadas por Jesus e registradas no Evangelho de Lucas. Mas antes de nós falarmos especificamente a respeito das parábolas, eu quero fazer um panorama a respeito do que é uma parábola. Que aspectos marcam esse estilo de comunicação utilizado por Jesus? Pois bem, quando eu e você lemos uma parábola na Bíblia, nós entendemos que Jesus, naquela circunstância, está fazendo uma analogia ou utilizando uma metáfora para representar características do reino de Deus. Pois bem, e ao longo de toda a Bíblia, especialmente no Evangelho de Lucas, nós vamos entender e identificar várias parábolas, porque esse era um meio pelo qual Jesus se comunicava com os seus seguidores. E aqui vale lembrar também que, dentre as pessoas que seguiam Jesus, nós tínhamos ali os discípulos, nós tínhamos também pessoas simples, humildes, e também pessoas pertencentes a vários partidos religiosos, como os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes. Então, nós temos uma grande gama de pessoas seguindo Jesus, com vários níveis culturais, sociais e financeiros. E é interessante perceber que, por meio das parábolas, Jesus conseguia alcançar todos eles. Na realidade, para entender aquilo que Jesus estava falando, pouco importava a condição socioeconômica. Importava sim a condição do coração, a receptividade dos olhos e dos ouvidos espirituais em enxergar e ouvir aquilo que Jesus estava comunicando. E dentro desse contexto, então, das parábolas, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes para entendermos então essas parábolas. E o primeiro deles é que Jesus de fato utilizava analogias e utilizava metáforas então para descrever aquilo que ele entendia como sendo o reino de Deus. E é interessante perceber que Jesus muitas vezes falava de forma direta, mas em muitas vezes ele utilizava parábolas. A outra questão importante aqui é que as parábolas de Jesus, na maioria das vezes, continham uma ideia principal e vários personagens que ilustravam esse reino. Por exemplo, nós vamos na aula de hoje falar a respeito da parábola das 10 minas. Jesus fala então a respeito dessas minas que era uma moeda grega. Jesus fala também a respeito do Senhor, Jesus fala a respeito de recompensas. Ou seja, Jesus utiliza então uma parábola, utiliza ali uma ideia principal, e é bem verdade que em algumas vezes nós vamos ver parábolas com várias ideias principais e também diversos personagens. Algo importante também a ser destacado é que nessas parábolas Jesus utilizava esses personagens como símbolo de algo no reino de Deus. Algo interessante também é que Jesus usa as parábolas para ocultar de algumas verdades e para revelar a outros. Uma outra coisa importante ao lermos uma parábola é entender ou atualizá-la, trazer o contexto na qual ela foi pregada para os nossos dias. E isso não significa reescrever a parábola, significa compreender do que Jesus estava falando e buscar para os dias de hoje aplicações. E a última questão importante que é a respeito das parábolas é que algumas delas estão descritas em outros evangelhos. Por isso, para uma melhor compreensão, eu e você podemos também abrir o fato de que podemos consultar uma parábola descrita por um evangelista e outro. Na aula de hoje, quando falaremos a respeito da parábola das 10 minas, o texto que está lá em Lucas
19, a partir do versículo 11. Essa mesma parábola tem um paralelo lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. É bem verdade que elas não vão trazer as mesmas figuras, mas nós encontramos várias semelhanças entre essas palavras de Jesus, registradas por Lucas e registradas por Mateus. Pois bem, peço que você nesse momento abra aí a sua Bíblia em Lucas 19, a partir do versículo 11. E nós vamos então começar a entender um pouco mais a respeito dessa história que Jesus conta, a parábola das 10 minas. O texto começa dizendo em Lucas 19, 11, a seguinte frase: ouvindo eles estas coisas. Ou seja, aqui há uma conexão entre o texto anterior. E o texto anterior é um texto muito conhecido por mim e por você, que fala a respeito de um publicano chamado Zaqueu. Você conhece a história. Zaqueu sobe em uma árvore para observar Jesus. Jesus o encontra em meio à multidão, convida Zaqueu para que ele desça da árvore. E nesse contexto, então, Zaqueu se converte e toda a casa dele se converte. Então, quando Jesus diz, ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Então, eu e você já entendemos aqui uma sequência cronológica aqui de fato. Jesus, então, após encontrar Zaqueu, começa a contar essa parábola. E Jesus diz, ali no versículo 11, eu quero ler esse início com você. Lucas 19, 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus já começa destacando que o reino de Deus estava sendo implantado por Jesus, mas o seu retorno não seria imediato, porque precisamos lembrar que havia uma expectativa no coração do povo para que o reino de Deus fosse implantado. Jesus era enxergado por muitos como um libertador, aquele que livraria Israel das mãos do Império Romano. Mas Jesus, sempre muito claro, muito direto, muito verdadeiro, vai esclarecer que o reino de Deus, que havia de manifestar-se, não seria manifestado de forma imediata. E por isso, Jesus então começa a contar essa parábola. É interessante perceber os detalhes do texto, porque a causa de Jesus ter contado essa parábola foi justamente a expectativa que aqueles homens e mulheres tinham na implantação do reino. Eles entendiam que o reino era um reino físico e não o compreendiam como um reino espiritual. E é por isso que Jesus então começa a contar a parábola. Eu quero ler com você alguns versículos para nós começarmos a entender o que de fato Jesus estava querendo transmitir àqueles homens. Então, Lucas 19, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Aqui, meu irmão, minha irmã, no versículo 12, nós já encontramos a primeira analogia que Jesus faz. Jesus fala a respeito de um homem nobre. E aqui, uma das explicações ou uma das justificativas para esse uso é que Jesus, ao falar desse homem nobre, estava falando a respeito dele mesmo, de alguém que haveria de partir, mas um dia ele voltaria. O versículo 13 vai dizer: chamou 10 dos seus servos, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Aqui nós entendemos que Jesus chama os seus servos e confia a cada um deles 10 minas. Aqui, essa palavra mina significa uma moeda grega que tinha um alto valor.
ela valia cerca de 100 denários, ou seja, um valor equivalente a 100 dias de trabalho. E aqui, a segunda ilustração é quando Jesus chama 10 dos seus servos. Esse número 10, para a cultura judaica, representava um número pleno, um número completo. Então ele chama 10 dos seus servos. Quem são os seus servos? Ali nós poderemos entender como os próprios seguidores de Jesus. E no versículo 14, o texto vai dizer: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Meu irmão, minha irmã, nós temos a parábola de um nobre, um homem nobre que vai para uma terra distante, chama os seus seguidores, confia-lhe um tesouro. Porém, os seus concidadãos o odiavam. E aqui, a figura desses concidadãos, nós podemos entender como os israelitas que rejeitaram Jesus. Perceba que Jesus vai dizer que eles não queriam que Jesus reinasse sobre eles. Na sequência do texto, no versículo 15, Jesus continua dizendo: quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Aqui nós vemos um apontamento futurístico de Jesus. O texto diz, quando ele voltou, ou seja, quando o homem nobre voltou. E aqui, lembrando a figura do homem nobre, o próprio Jesus. Então, quando Jesus voltou, aqui representa a segunda vinda de Cristo. Então, quando ele voltou, ele chamou os seus servos. Lembre-se que na parábola Jesus havia chamado 10 dos seus servos e confiado a cada um deles uma mesma quantia em dinheiro. E aqui, esse retorno e essa prestação de contas pode ser entendida como aquilo que o apóstolo Paulo vai falar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando diz que todos nós prestaremos contas diante de Deus daquilo que temos feito. E é interessante que, a partir do versículo 16, Jesus então conta que esse homem nobre chama 3 servos. E esses 3 servos então representam aquilo que eu e você podemos fazer com o tesouro que nos foi confiado. E esse tesouro nós podemos entender como as verdades do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que nos dá uma nova perspectiva de vida, um novo modo de viver. E no versículo 16, o primeiro dos servos se apresenta. E o texto diz assim, Lucas 19:16. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Aqui nós temos o primeiro dos servos, alguém chamado de servo bom. Aquele que recebeu algo do Senhor e produziu algo a partir daquilo que havia recebido. E aqui, dentre outras interpretações, nós podemos entender como alguém que recebeu algo de Deus, alguém que recebeu o Evangelho, teve a sua vida transformada e a partir dessa transformação impactou também a vida de outros. Alguém que não se contentou em ficar sentado num banco de igreja, mas alguém que entendeu que ser cristão significa ser sal, ser luz, ser influência onde estiver. E por conta dessa fidelidade, palavras aqui de Jesus, ele teve, então, autoridade sobre 10 cidades. E aqui nós podemos entender essa autoridade sobre 10 cidades como, entre outras interpretações, como um domínio sobre um reino futuro, sobre o reino de Deus que haverá de ser estabelecido
tendo Jesus Cristo como rei. A partir do versículo 18, o segundo servo se apresenta. E diz assim a palavra do Senhor. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós vemos mais uma vez o servo sendo recompensado por aquilo que ele havia produzido. Perceba que, à semelhança do primeiro, ele também havia recebido 10 minas. Mas essas 10 minas que ele havia recebido renderam outras 5. E perceba que a recompensa foi proporcional àquilo que ele produziu. E aqui eu quero abrir um parênteses para entender com você a responsabilidade que eu e você temos. Porque se por um lado nós não merecíamos a salvação e pela graça nós recebemos mediante a fé, essa salvação precisa verdadeiramente produzir frutos. Nas semanas anteriores, quando falamos a respeito do Sermão do Monte, ouvimos palavras de Jesus dizendo que pelos nossos frutos nós seríamos conhecidos. Aqui, da mesma forma, Jesus recompensa aquele servo por aquilo que ele havia produzido. E aqui nós podemos entender também como o galardão, como aquilo que receberemos de recompensa na volta de Jesus por aquilo que fizemos, com tudo aquilo que recebemos das mãos dele. E agora eu quero chamar a atenção para aquilo que está destacado no versículo 20. Porque, embora haja aqui 3 servos, existem apenas 2 categorias nas quais eu e você podemos identificar. Aqueles que são filhos e que herdarão o reino de Deus, e aqueles que não herdarão o reino de Deus, aqueles que estarão perdidos por toda a eternidade. A terceira qualidade, ou o terceiro servo que Jesus chama, é aquele que nunca conheceu Jesus de perto. É aquele que, embora tivesse ouvido a palavra de Deus, ela, na realidade, nunca entrou no seu coração, nunca produziu ali bons frutos. A partir da resposta desse terceiro servo, essas palavras que eu acabei de falar, elas vão fazer sentido. Aqui nós temos então o terceiro servo que vai dizer para o Senhor, para o homem nobre da parábola: Senhor, aqui está a sua mina, eu guardei embrulhada num lenço. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a atenção para essa palavra, lenço. Aqui, quando consultamos no texto grego, essa palavra lenço significa sudários, ou a tradução é sudários. E esses sudários pode ser entendido como um lenço de alguém que enxuga o suor da sua testa. Mas também tem um outro significado. O sudário é aquele lenço ou aquele tecido utilizado para envolver um cadáver. Naquele tempo, os mortos eram envolvidos em lenços. Você pode se lembrar daquilo que está descrito no Evangelho de João a respeito de Lázaro. Jesus, quando chama Lázaro para fora, Lázaro está atado por lenços. Esse lenço era o sudário. E aqui nós temos 2 interpretações. Uma delas, se observarmos como um lenço que é utilizado por alguém para secar o suor do rosto. Nós podemos interpretar aqui como alguém que passou o tempo ocupado com outros afazeres. Alguém que passou angustiado, atribulado. Alguém que se esforçou para fazer outras coisas que não aquilo que ele deveria ter feito, ou seja, os frutos que ele deveria produzir. E nós podemos entender também, se observarmos esse sudário como um lenço ou um pano de enrolar cadáver, como alguém que matou aquilo que havia recebido de Jesus. Essas interpretações, elas não são interpretações com uma aceitação unânime.
mas nós temos aqui algumas possibilidades de entender aquilo que aquele servo fez. E nós podemos, de uma forma muito simplista, entender que aquele servo guardou, simplesmente enrolou aquilo que ele havia recebido e ele não quis utilizar aquilo que ele tinha recebido do seu senhor. E o texto continua dizendo que ele teve medo, porque ele entendia que o seu senhor era um homem muito rigoroso. E aqui eu quero compreender também com você, será que esse terceiro servo conhecia o homem nobre? Porque se pensarmos que esse homem nobre representa Deus ou representa Jesus, Jesus não é alguém rigoroso. Quando lemos essa palavra rigoroso no texto original, ela significa alguém irritado, alguém muito hostil. E essa não é a figura do nosso Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Deus, sim, é justo. Esse é um dos pilares do seu trono, mas longe de Deus ser alguém hostil. Pelo contrário, Jesus é alguém que sempre acolheu todas as pessoas. Por isso, eu entendo aqui que esse terceiro servo enrolou ou guardou a sua mina num lenço, porque na realidade tinha uma imagem distorcida de quem era o seu senhor. E o texto continua dizendo: o Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. E aqui eu creio que o terceiro servo acertou, porque a Bíblia vai dizer que Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Deus é aquele que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus é aquele que enxerga em mim e em você um potencial que nem nós mesmos sabemos que temos. Mas Jesus é aquele, Deus é aquele que investe em nós. Deus é aquele que consegue perceber a partir de uma semente de mostarda que aquilo pode vir a se tornar uma grande árvore. E fazendo essa analogia, Deus olha para mim e para você e entende que há em nós um grande potencial. Basta que eu e você confiemos nele. Basta que eu e você tenhamos nele a figura de quem ele é verdadeiramente. E no versículo 23, nós temos esse homem nobre dizendo: por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. Porque perceba que Jesus espera algo de nós. Ele nos confiou algo muito precioso. Embora, utilizando aqui palavras do apóstolo Paulo, embora sejamos como vasos de barro, nós carregamos dentro de nós um rico tesouro. E esse tesouro precisa produzir frutos. Ainda que não produzisse a 100%, ainda que não produzisse 50%, como nos casos anteriores, mas precisaria produzir algo. Deus não nos dá coisas nas nossas mãos para que nós tornemos estas coisas estéreis. A natureza de Deus é uma natureza multiplicadora. É por isso que nessa figura Jesus então fala a respeito desse homem nobre que cobra algo desse seu servo. E concluindo essa parábola, no versículo 24, Jesus vai dizer: e disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. No versículo 25, eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. E no 26, ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui, num texto de uma interpretação não muito fácil de compreender, o que Jesus está dizendo aqui é que a nossa fidelidade nesse tempo vai nos garantir uma recompensa no reino vindouro. E Jesus conclui no versículo 27 dizendo: mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles,
traga-nos aqui e os matem na minha presença. Jesus conclui falando a respeito daqueles inimigos lá do início da parábola, aqueles concidadãos que não aceitariam Jesus como Senhor sobre eles. E aqui o destino é a morte eterna. Eles haviam rejeitado o senhorio do Senhor Jesus e, portanto, não havia outro caminho senão a condenação eterna. É interessante perceber que, na sequência do texto, Jesus está prosseguindo a sua viagem para Jerusalém. Jesus está aqui nas imediações de Jericó, uma cidade que ficava a aproximadamente 22 quilômetros de Jerusalém. E nesse caminho, nessa subida literal para Jerusalém, Jesus então percorreria esses 22 quilômetros de subida até Jerusalém. Pois bem, concluindo, nós entendemos que essa parábola fala a respeito dessa expectativa da volta de Jesus, mas muito mais do que esperar pela volta de Jesus. O importante é destacar a nossa posição enquanto ele não vem. Jesus nos chama atenção para sermos atentos, vigilantes, para que possamos produzir bons frutos a partir daquilo que nós temos recebido dele. Jesus vai voltar e essa é uma verdade, mas eu e você precisamos estar atentos, porque há uma postura que Jesus exige de nós. Jesus nos confiou algo e a partir desse algo, a partir das verdades do Evangelho, Ele espera que eu e você possamos ser frutíferos em tudo aquilo que formos fazer. Na semana que vem, nós falaremos a respeito de mais uma parábola muito conhecida por mim e por você, que é a parábola do semeador. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se também no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda.